Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Os irmãos podem se sentar, por gentileza. É uma alegria imensa estar aqui para bendizer o nome do Senhor Jesus juntamente com os irmãos. Eu quero dizer que meu coração ferve de alegria e eu me sinto tão feliz nessa noite, porque, como disse o pastor Marcos, tivemos 2 noites muito abençoadas aqui. E eu ainda estou com meu coração vibrante de tudo aquilo que o Senhor fez e falou nesses dias. Eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e eu gostaria de ler dos versos 16 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu já disse uma vez aos irmãos que, dentre as várias cartas que Paulo escreveu, essa eu tenho um apreço especial. Talvez porque seja a carta mais pessoal do apóstolo. E aqui, no versículo 4, ele começa expondo uma questão a respeito da tribulação e o poder de Deus. E quando chega especialmente nesses 3 versículos que acabamos de ler, o apóstolo começa a tratar com a igreja a respeito da tribulação. E tribulação é um tema relevante para a igreja, porque tribulação é algo que todo mundo passa. Não existe nenhuma época, nenhuma era em que alguém deixou de passar uma tribulação. A tribulação, além de ser algo comum a todos, ela ainda é algo que normalmente é inesperado. Inesperadamente você recebe uma notícia, um resultado de um exame, uma demissão, algo que você não estava preparado, e você recebe aquilo e tem que absorver e digerir de maneira repentina. E se a tribulação é comum a todos, ela é inesperada, ela precisa ser tratada, porque para que a gente aprenda qual que é a importância da tribulação e entender a tribulação como ela deve ser compreendida. Então, a tribulação deve ser considerada como: primeiro, Deus não manda tribulação para desanimar ninguém. Deus não é um carrasco que olha lá do céu e diz assim: agora eu vou penalizar ao meu filho e vou dar essa pena para ele, e vou enviar esta tribulação. Não. A tribulação
passa sim por Deus e chega até nós, mas com uma responsabilidade divina. E essa responsabilidade não é para nos desanimar, mas a tribulação é para nos renovar de dia em dia. Existem pessoas que reagem de maneiras diferentes à tribulação. A Bíblia vai dizer que quando o povo está no deserto, conforme eles vão passando as crises, e cada vez que ele passa uma crise, a Bíblia diz que o coração do povo desmaiava. É uma expressão tão difícil de digerir, porque parece que havia um desfalecimento do povo. A cada vez que havia uma dificuldade, a cada vez que havia uma tribulação, não se havia forças para conseguir caminhar. Em contrapartida, a Bíblia também nos fala no livro de Atos, que quando Paulo e Silas é preso, açoitado e está lá num calabouço, eles têm uma atitude totalmente diferente. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de dizer: Deus, eu só estou aqui por conta da tua palavra, eles decidem abrir a boca, cantar louvores, glorificar o nome do Senhor e bendizer o nome do Senhor. É tão interessante que a Bíblia diz que enquanto eles cantavam e adoravam, os presos escutavam. Entenda uma coisa: enquanto a gente passa pelas nossas dificuldades, nós também somos assistidos por pessoas que estão à volta de nós. E quando o Senhor nos capacita a glorificar o nome dEle, mesmo nessas tribulações, o nome dEle é glorificado também diante dos homens. A tribulação, irmãos, ela é uma certeza. Eu sei que eu estou falando para uma igreja que, se não está passando, já passou ou vai passar. Porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Isso é uma certeza. Não é uma condicional, não é um talvez, é algo certo, é verdade. E a tribulação, irmãos, ela gera danos físicos, ela gera prejuízos, ela gera marcas. E é por isso que eu digo que todo cristão, ele é marcado, porque quando a tribulação passa por nós, ela deixa marcas na nossa vida. É por isso que Paulo, ele escreve aqui: ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que o homem exterior ele sofra danos, ainda que o homem exterior sofra prejuízo, contudo, o que acontece lá fora não pode abalar o meu homem interior, não pode abalar a minha fé aqui dentro. E aí ele vai dizer que há um paradoxo. Enquanto o exterior está sendo marcado, o interior também está sendo marcado. Marcado com o quê? Com uma renovação, que ela é de dia em dia. E aí eu estava em casa pensando, quanto mais o tempo passa para nós, mais a gente começa a sentir o peso da idade que vai chegando. A visão vai diminuindo, a gente começa a sentir os cabelos branqueando, e vão acontecendo várias coisas. Mas isso não pode acontecer na nossa vida espiritual. Ela vai ao contrário disso.
Quanto mais tempo de convivência com Cristo, mais renovo. Quanto mais tempo de cristianismo, mais graça. Quanto mais tempo de louvor a Deus, mais segurança nós temos no Senhor, mais renovação nós temos. Infelizmente, irmãos, talvez não seja isso que tenha acontecendo, que vem acontecendo nos nossos dias. Parece que as pessoas se cansam e entram na rotina de ser crente. E entram na rotina de vir para a igreja. E entram na rotina de fazer sempre as mesmas coisas. Mas o que o apóstolo está dizendo é que servir a Deus não é uma rotina. Servir a Deus não é uma mesmice. Servir a Deus é um gozo na alma diário. É uma renovação todo dia. É um aprendizado novo. É uma comunhão nova. É uma acréscimo novo. Então, irmãos, vamos entender a tribulação como algo que passa por nós, que deixa marcas físicas, mas que essas marcas físicas, elas não se podem comparar com o que nós aqui dentro está sendo gerado. Deus está gerando algo através da tribulação. Deus está gerando algo através da dificuldade. E quando a gente não entende, a gente reclama de Deus e acha que Deus não está fazendo nada porque é negligente. Eu lembro de uma vez, eu não sei se os irmãos sabem, mas nós temos outro filho, que tem 20 anos, meu Rafa. E aí, quando ele era criança, 7, 8 anos, eu fui ao parque ensiná-lo a andar de bicicleta. E aí eu estou lá, segurando, tentando, e ele cai para lá, cai para cá, desequilibra. E chegou uma hora que ele ficou tão irritado, que ele jogou a bicicleta no chão, olhou para mim com uma cara bem brava e disse assim: você quer que o seu único filho se machuque? E eu disse para ele: não, eu quero que você aprenda a andar de bicicleta. Mas se for necessário você cair, se machucar, ralar, não tem problema. A mamãe vai cuidar das feridas, mas o importante é aprender. Irmãos, Deus não quer que a gente se machuque, mas se o machucado for necessário para a gente crescer, não tem problema. O Senhor ainda tem bálsamo para sarar as nossas feridas. O propósito de Deus é ensinar, sempre esse. E aí é interessante que às vezes a gente encara a tribulação como o fim do mundo. E o apóstolo vem e diz assim: porque a nossa leve. E aí eu tenho que dizer que por mais difícil que seja, e por mais pesado que esteja, você aguenta. Deus já te deu resistência para suportar. Se é leve, você suporta. E suporta não com a tua força, mas suporta porque tem um Todo-Poderoso te sustentando. É Ele quem nos diz, como pregou o pastor Osiel semana passada, que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E você está aqui sentado pensando como é que vai ser o dia de amanhã e como é que eu vou administrar isso ou aquilo. Mas tenha ânimo no seu coração, porque essa tribulação é
Deus. E se você está na mão dele, você aguenta. Ouse olhar nessa noite para essa dificuldade como bem pequenininha. Ouse olhar para ela e dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem está do meu lado é maior do que você, e você é leve. Eu vou conseguir suportar. Recebe força de Deus, crente, nessa noite. Recebe suporte do alto nessa noite. Recebe graça, porque essa tribulação, ela tem um peso que você suporta. Ainda que ela seja pesada, e às vezes ela é pesada do ponto de vista da intensidade, e às vezes ela é pesada do ponto de vista da extensão. Às vezes é longo demais, às vezes a vitória não chega nunca, às vezes se torna uma coisa tão extensa que a gente acha que não vai suportar. Mas eu te digo, ela é leve. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te fortalece, que Ele é o teu socorro, que Ele é o guarda de Israel, que não dorme, que não tosqueneja. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 27, ele diz: eu pereceria sem dúvida, se eu não cresce na bondade do Senhor na terra dos viventes. A bondade de Deus nessa terra, a recurso de Deus nessa terra. Essa tribulação vai passar por você, vai te aprimorar, e você vai suportar e vai dizer: em nome de Jesus, eu aguentei, eu suportei. Mas além de ser leve, o apóstolo diz: porque a nossa leve e momentânea. Tenho uma notícia boa para te dar. Vai passar. Vai passar. Não vai durar para sempre. Talvez eu esteja dizendo para pessoas aqui que está há anos no mesmo ciclo. Está há anos aguardando uma promessa. Está há muito tempo esperando. Mas não tem problema. Essa leve, momentânea tribulação vai passar. Deus sabe até aonde a gente suporta. O salmista, no Salmo 103, ele diz: como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O Senhor sabe até onde a gente aguenta, o Senhor sabe até onde a gente suporta, e a misericórdia de Deus está disposta para dar o livramento e dar o escape. A tribulação, ela é leve, ela passa e ela produz. E ela produz, segundo o próprio Paulo diz em Romanos, capítulo 5, paciência, experiência e esperança. Ela produz um caráter, uma renovação do homem interior, que a gente não acha em outro lugar. Eu acho interessante que o salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E se Davi está pedindo para Deus criar essa condição nele, é porque isso
não se aprende na vida secular. Não se tem renovação na escola. Não se tem renovação na vida secular. No mundo espiritual, coisas espirituais só se aprendem com recursos espirituais. E a tribulação é um recurso pedagógico que Deus usa para criar em nós aquilo que nós não temos. E eu levo muito a sério essa questão de renovo. E isso precisa ser muito bem esclarecido, porque tem uma compreensão atualmente que renovo é sentir uma emoção, é derramar uma lágrima no culto, é sentir um arrepio. Irmãos, isso não é renovação. Renovação é você acordar todos os dias de manhã com o mesmo propósito, com a mesma alegria, com a mesma satisfação e com a mesma certeza que o seu Redentor vive. Renovação não é transitória, renovação não é algo passageiro, mas renovação é algo que vai se acrescentando dia após dia. Então hoje eu sou mais crente do que eu fui ontem, e amanhã eu devo ser mais crente do que eu fui hoje, porque se eu estou sendo renovada de dia em dia, há uma obra de Deus me aperfeiçoando a cada dia. Eu me preocupo com essa questão de emoção. Irmãos, eu acredito nos dons, eu acredito na manifestação do Espírito Santo, eu acredito em tudo isso. Mas, irmãos, a gente precisa ver isso sair da porta para fora. Isso chegar no próximo culto, e não somente no próximo congresso. A gente precisa viver isso dia após dia. A gente precisa se alegrar no Senhor todo dia. A gente precisa amanhecer no domingo de manhã já pensando no culto à noite, orando por Ele, dizendo com satisfação: eu não vejo a hora de adorar o meu Senhor no santo templo, junto com meus irmãos. Irmãos, a gente não pode perder essa alegria, não pode perder essa satisfação, não pode perder esse gozo na alma. E o Senhor, Ele vai renovando de glória em glória, de dia após dia. Isso significa que é algo permanente e que exige manutenção. Disciplina. Não é quanto eu leio da Bíblia num dia, mas é quantos anos eu continuo lendo a mesma Bíblia. Não é quanto de jejum eu faço numa semana, mas é passar 20 anos jejuando. Não é de orar intensamente uma semana, mas passar orando 30, 15, 20 anos ao mesmo Deus. Ser renovado de dia em dia significa estar alicerçado de maneira permanente e crendo todo dia no mesmo Deus. E quando eu olho isso, todas essas características, eu só consigo pensar numa pessoa. Eu só consigo pensar em Caleb. Porque a Bíblia diz que quando ele tinha 40 anos, ele recebeu uma incumbência de Deus. Moisés chamou ele mais 11 e disse assim: vão até a terra prometida
e espiem como é essa terra. E a Bíblia vai dizer que ele vai, espia a terra e traz um relatório. E trazido esse relatório, 10 eram contrários e dizia: nós não vamos conseguir. Essa tribulação é maior do que nós. Nós não vamos, essa terra não é para nós. Mas Josué e Calebe, a Bíblia diz que eles perseveraram em dizer: a terra é nossa, essa tribulação é leve, a gente pode entrar lá e conquistar, vai passar e nós vamos conseguir. Por causa disso, a Bíblia diz que Moisés faz uma promessa e diz: por que vocês não desanimaram? Quando vocês entrarem lá na terra, vocês terão uma parte naquela terra, num lugar melhor. E quando a gente chega em Josué, que eles finalmente entram na terra, o Calebe está com 85 anos. Passaram-se 45. Mas ele entendeu que era momentâneo esses 45 anos. E ele chega para Moisés e diz assim: Moisés, aliás, ele chega para Josué e diz: Josué, você lembra daquele dia que a gente trouxe um relatório dizendo que a gente ia pisar onde a gente está pisando? Você lembra que Moisés disse que quando entrasse aqui eu ia ter uma parte especial nessa terra? E Josué disse: eu lembro. E ele disse: qual estava o meu coração? No dia da promessa ele está hoje. 45 anos se passaram, mas a minha fé não mudou, o meu sentimento não mudou, a velhice chegou, talvez os cabelos brancos dele tivessem aparecido, talvez não tivesse a mesma vitalidade, vigor física, mas ele disse assim: eu tenho o mesmo coração, eu tenho a mesma fé, eu tenho a mesma disposição. E é interessante que lá em Hebrom, a terra que ele escolheu estava cheio de gigantes. E ele diz: não tem problema, o Senhor é comigo. Com gigante ou sem gigante, eu estou alicerçado na promessa. Eu vou entrar lá. Agora vocês imaginam um capitão de 85 anos, com a espada desembainhada, botando gigante para correr. Se isso não for confiança, se isso não for renovação de dia em dia, eu não sei o que é. Eu sei que no dia que ele espiou aquela terra, ele viu a mesma coisa que os outros viram. Ele viu prosperidade, os outros também viram. Ele viu dificuldade, os outros também viram. Viram gigantes, viram pessoas que matavam seus próprios moradores, viram. Mas ele tinha algo que os outros não tinham. Ele não enxergava o que era temporal, mas ele enxergava o que era eterno. A visão dele não era física, mas era pela fé. E eu quero te dizer, a fé tem a sua visão. A fé tem a sua visão. Quem anda pela fé não vê do jeito que os outros veem.
não entende do jeito que os outros entendem. Quem anda pela fé não entende do jeito que os outros entendem. Alguém olha e traz as coisas para a normalidade e até te dá conselho dizendo: desiste, não vai por esse caminho, isso não vai dar certo. Mas você continua insistindo porque você tem uma visão daquilo que você não vê, mas daquilo que você crê. Você não vê, mas você espera. Então você continua insistindo, insistindo, porque a fé tem a sua visão. Eu fico pensando que nesses 45 anos, Caleb construiu uma trajetória que não foi fácil. Porque Deus, naquele dia também, disse a Moisés que ia matar todo aquele povo. Ia deixar vivo só Josué e Caleb. Irmãos, foram 40 anos. 40 anos. Vestindo a mesma roupa. Comendo a mesma comida, calçando o mesmo calçado e indo a enterros intermináveis. Mas ele tinha esperança. Eu aguento, isso vai passar. Eu tenho uma promessa, eu aguento, isso vai passar, isso não é para sempre, isso tem um ponto final. Irmãos, eu volto a dizer, vai passar, você aguenta, não é para sempre. Entenda que o Senhor quer te ensinar uma lição, e quando você aprender, você vai passar. E aí, o apóstolo termina dizendo que ele não atenta para as coisas que são temporais, mas para as coisas que são eternas. Porque essa tribulação, ela produz um peso eterno de glória. Quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando que ele está querendo dizer que Deus põe eternidade na balança e o resultado não é quilo, não é grama e nem tonelada, mas que o resultado é glória. O que ele está querendo dizer é que, o mesmo que ele diz em Romanos 8, que a tribulação do tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E é por isso que eu afirmo com toda certeza, sem ser uma mensagem triunfalista, porque eu espero o céu e espero a eternidade, e eu sei que se não passar aqui, de alguma forma ela vai ter que ir embora, porque eu não nasci para ficar aqui, mas eu nasci para ir para o céu, e quando eu chegar lá, isso vai ter que terminar, e quando eu chegar lá, isso terá um ponto final. A métrica da minha visão não é o meu problema. A métrica da minha visão é a glória. A métrica da minha visão não é o que eu passo, não é a doença, não é a tristeza, mas a métrica do meu olhar tem que ser a eternidade. Não dá para comparar, não dá para colocar a tribulação de um lado da balança e colocar a eternidade do outro lado. Não tem comparação, a eternidade é muito, muito melhor. Mas às vezes a nossa visão fica embotada. E a gente não consegue compreender isso. Às vezes a gente fica num espírito de revolta tão grande. Eu lembro que certa vez,
nós íamos comprar o nosso imóvel, eu e o Vitor, e nós vendemos o nosso apartamento para trocar por uma casa. E a gente dependia da entrada desse apartamento para pagar a entrada da casa. Só que quem comprou o apartamento não pagou na data. E na data de pagar, a gente não tinha o dinheiro. Não por negligência, mas porque a gente não recebeu. E era o dia do nosso aniversário de casamento, e nós estávamos numa reunião, e o dono do imóvel ficou muito bravo, e eu particularmente me senti muito humilhada. E quando eu voltei revoltada. Eu sei que você já passou por isso. Eu disse, Deus, como é que o Senhor deixa eu passar um vexame desse? Como é que o Senhor não providenciou recurso? E aí peguei todo o meu trapo de justiça e joguei no altar. Deus, eu faço a tua obra. Deus, eu me dedico à tua casa. Deus, eu faço isso. E vomitei tudo. Revoltada. Visão totalmente equivocada. No outro dia eu acordei e fui trabalhar. Isso é coisa para crente. Estou dirigindo, paro no farol. À minha frente para um veículo com um adesivo bem grande atrás. Lá estava escrito: nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é lucro. Naquela hora o Espírito Santo entrou dentro do meu carro e disse para mim, está indo para onde? Eu disse, para o meu trabalho. Quem te deu o seu trabalho? Está indo de quê? Eu falei, de carro. Quem te deu esse carro aí? Cadê o teu marido? Está trabalhando. Quem deu o trabalho dele? Eu falei, o Senhor. E cada pergunta que o Senhor me fazia, eu dizia, foi o Senhor. Foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor que me trouxe até aqui, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me carregou, e não é por causa de uma tribulação que eu vou esquecer toda a minha trajetória. Você tem uma trajetória com Deus, você tem uma história com Deus. Ah, se não fora o Senhor, ora diga Israel, se não fora o Senhor, com certeza o inimigo teria te tragado vivo, mas o Senhor quebrou o laço e te livrou do laço do passarinheiro. A tribulação, ela tem um propósito. E esse propósito é nos aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor. Cada vez que eu ponho a mão no meu ouvido, eu lembro que ele foi criado para ouvir o som da trombeta. Ele pode ouvir afronta, pode ouvir perseguição, pode ouvir muitas coisas, mas um dia ele irá ouvir o som da trombeta, e isso não se pode comparar com as outras coisas que eu venha a ouvir. Nós nascemos para ir para o céu.
Nós fomos criados para ir morar com Deus. Não deixe que essa tribulação te afaste do Senhor. Antes, olha para Ele e diga: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar através disso? Senhor, me aperfeiçoa. Senhor, me dá capacidade não só para passar, mas sim aprender. E o aprendizado do Senhor é algo constante. No colégio a gente se forma, mas na caminhada com o Senhor a gente sempre está em formação. Nunca acaba até chegar no céu. Eu quero perguntar se nessa noite há alguém que ouviu a palavra do Senhor e gostaria de se render a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há alguém nessa noite que quer aceitar a Cristo? Levante a sua mão juntamente com a minha. Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que nessa noite deseja se reconciliar com Cristo? Se não há, eu gostaria de orar com a igreja. Curva a sua cabeça enquanto os músicos se aproximam. Senhor bendito, como diz a tua palavra, nós te damos graças pelas tribulações, porque nós sabemos que através delas, Senhor, o Senhor está nos aprimorando, aperfeiçoando e moldando o nosso caráter. Ó bendito Jesus, mas eu quero, Senhor, ainda lhe pedir. Nos dá, Senhor, a visão correta, o entendimento e a compreensão, que esta tribulação não é para a nossa morte, mas é para o nosso crescimento. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece os nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Fortalece a tua igreja nessa noite, Senhor Jesus, para que compreenda que este momento vai passar e que o Senhor os fortalece de maneira que eles são capazes de suportar toda e qualquer adversidade. Que Deus abençoe a amada igreja em nome do Senhor Jesus.